E agora nós vamos orar pelo pastor que vai trazer a palavra de Deus ao nosso coração nessa noite. Obrigado, Pai. Obrigado por ter até aqui o Senhor tem nos abençoado, até aqui o Senhor tem ministrado ao nosso coração. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço agora que o Senhor use a vida do teu filho, use a vida do teu servo, como assim o Senhor já tem feito, e que o nosso coração esteja sensível para ouvir a sua palavra nessa noite. Que cada um dos nossos pensamentos estejam diante do trono de Deus nesse momento, que não haja nenhuma dispersão, que não haja nenhuma distração na nossa vida, mas que possamos ser sensíveis àquilo que o Espírito Santo vai falar à nossa alma nessa noite, para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, Rei. A graça e a paz, irmãos. Acho que pode abaixar um pouco. Desligar esse ventilador, que eu já passei dos 45. Vocês pensam que é fácil? Depois dos 50 é um pouquinho mais difícil, 60 e assim nós vamos, né? Quero agradecer ao Ricardo, agradecer também ao Rafão aí que trouxe toda a galera de algumas igrejas. É muito bom a gente ter um louvor diferente do que a gente tem todo domingo, viu, Rafa? Obrigado pela amizade, pelo carinho, e nós vamos marcar outras vezes. Fui muito abençoado pelas canções, pela ministração, e a gente tem que entender que quando Deus faz, a gente não precisa de muita coisa. A gente precisa de fumaça, de luz piscando, porque o Espírito ele move do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer. E nós louvamos a Deus, viu, Rafa, pela sua vida, dos músicos, que vocês continuem sendo um instrumento nas mãos do Senhor. Amém? E obrigado também à liderança aqui da nossa igreja. Eles têm tentado tirar um pouquinho a carga minha e tem funcionado bem. Então, eu sou grato a Deus aí pela turma que tem me ajudado e me dado conselhos e me fortalecido. Vamos abrir em Lucas 9. E antes da gente trazer a mensagem, eu quero dar um recado muito importante. E eu quero que você preste bastante atenção antes da gente ler a palavra nesse recado, porque hoje nós temos que fazer aquilo que Jesus ensinou. Sim, sim, ou não, não. Então nós somos maduros e a gente precisa saber o que a gente quer para a nossa igreja. Há uns 2 meses atrás a gente fez o contato com a Kellen, lá de Campinas, do Instituto Haggai, para ela ministrar um curso aqui para nós sobre finanças, de acordo com a visão bíblica, né? E até nessa semana aqui, nós tínhamos apenas 25 inscrições. 25 inscrições eu não consigo fechar nem o custo da viagem dela. Então, o que eu falei com o pastor? Ou a gente entende que a igreja deseja esse curso, e aí mais pessoas vão fazer, ou a gente entende que não é o momento e a gente recua e faz então num outro momento, tá? Por que eu estou falando isso? Se até hoje a gente não conseguir no mínimo 50 inscrições, dobrar isso, a gente cancela e faz numa outra data, tá? Eu, Fernando, não gostaria de cancelar. Mas, porém, todavia, no entanto e entretanto, eu não quero ficar também dando murro em ponta de faca. Vocês são adultos e cada um sabe o que está passando na vida e entende se essa palestra é importante para você ou não. Se a palestra for importante para você, o investimento, irmãos, é de apenas R$30. R$30 hoje, se você sair você, a sua esposa, ou você e a sua namorada, só 2 pessoas para comer um lanche, você não vai gastar só R$30. Estou errado, Mateus Lavesso? Infelizmente não, né? Você vai gastar no mínimo 40, 50, 60 ou até mais para comer um lanche, que vai dar uma refeição durante um dia inteiro para você. Então, se vocês entendem que é importante, façam hoje, tá? Pastor, nós queremos, pastor, nós não queremos. Sem problema algum, a amizade continua a mesma, eu vou continuar pastoreando e mostrando para vocês aquilo que a gente deseja. Esse curso que a gente está tentando trazer, ele é renomado pelo Haggai. Então, pense direitinho, no final do culto eu vou escalar, cadê aqui? A Isabela já foi arrebatada com as crianças. Então eu vou deixar a Amanda e o Mateus com o celular lá no fundo. Você não vai sair daqui sem fazer a inscrição, tá? Você vai fazer a inscrição. Hoje, como nós temos Pix, você pode fazer o Pix. Ou falar para mim assim, e ser sim, sim, não, não. Pastor, eu não tenho dinheiro agora nesse final de mês, mas no 5º dia útil eu pago a minha inscrição.
nós temos que ser homem e mulher na palavra que a gente dá. Eu posso abrir a exceção. Ó, eu não tenho agora, mas eu posso pagar dia tal. Tá bom, gente? Então procure, fica de pé, por favor, mostra o rostinho lindo de vocês. Esse casal lindo. Futuramente doutor Paloma, juntamente com a sua doutora também. Nós agradecemos. Então vocês ajudem lá no final. Acabar o culto, vocês correm lá para o fundo para a gente fazer a inscrição. Então vamos lá, gente. É isso aí, Manu. Lucas 9, no versículo 10 em diante. Hoje eu quero ministrar, também não vou demorar na ministração, eu quero falar um pouco sobre uma visão bíblica e uma visão cristã da questão de repartirmos aquilo que Deus tem dado a cada um de nós. O texto vai falar de repartir e multiplicar pães e peixes. Só que eu vou estender um pouquinho mais, não vou falar só de pão e de peixe, mas eu vou falar da gente compartilhar aquilo que Deus tem dado a cada um de nós, de acordo com esse texto aqui que eu vou usar com os irmãos. Lucas 9, versículo de número 10 em diante, diz assim: Ao regressarem os apóstolos, relataram a Jesus tudo o que tinham feito, e levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões, ao saberem, seguiram-no, acolhendo-os, falava-lhes a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Mas o dia começava a declinar. Então se aproximaram os 12 e lhes disseram: Despede a multidão, para que indo às aldeias e campos circunvizinhos se hospedem e achem alimento, pois estamos aqui em lugar deserto. Segura aqui, depois nós leremos do 13 até o 17. O que está acontecendo aqui? Os discípulos saíram para uma jornada de evangelismo, de pregação, de sinais, maravilhas, curas, e esses homens então, eles retornam desse trabalho, e diz a palavra do Senhor que Jesus então pega esses homens e ele vai para um lugar chamado Betsaida. Em um outro texto fala, em Marcos 6, que Jesus ele faz isso para que esses homens pudessem fazer o quê? Descansar. Eles estavam em uma jornada evangelística, eles estavam em um trabalho evangelístico. E eles queriam, juntamente com Jesus, tirar um tempo de descanso. Como eu e você precisamos também do tempo de descanso. Só que o que acontece nesse interim? As pessoas que receberam curas, elas começaram a fazer o quê? A propagar. Se você fosse no lugar onde tivesse um grupo de pessoas falando de alguém chamado Jesus e curando e libertando pessoas, restaurando vidas, e se você nesse trabalho fosse curado, o que você faria quando você chegasse ou retornasse à sua casa? Você ia fazer o quê? Compartilhar. E as pessoas compartilhavam. E na medida em que havia esse compartilhamento daquilo que Jesus e os seus discípulos faziam, automaticamente uma multidão de pessoas começam a fazer o quê? A seguir Jesus e os seus discípulos. Vou dar um exemplo para você entender melhor o que eu estou querendo dizer. Nós temos aqui algumas UPAs na cidade, né? Que é um lugar onde tem um pronto atendimento para as pessoas que precisam de socorro. Sabendo disso, quando alguém está enfermo, se não tem plano de saúde, ele faz o quê? Ele vai até onde? Até a UPA. Só que eu estou falando de um texto que foi escrito há mais de 2000 anos atrás. Se você tivesse um problema de saúde e soubesse que alguém estava curando pessoas, o que você faria? Iria atrás. E foi o que aconteceu. A palavra do Senhor diz que as multidões, ao saberem disso, começaram a seguir os discípulos e a Jesus. E automaticamente a palavra fala que tanto Jesus quanto os seus discípulos, eles começaram a acolher essas pessoas. No outro texto de Marcos fala que Jesus se compadeceu dessas almas e dessas pessoas. Ao ponto de dizer, eu me compadeço deles, assim como um pastor se compadece de ovelhas que estão abandonadas e aflitas.
E eles acolhem essas pessoas. E ele começa a falar, a ensinar sobre o reino de Deus, e ele começou a socorrer as pessoas que tinham necessidade de cura. Ou seja, tanto Jesus quanto os seus discípulos, quando essa multidão chega, eles começam a fazer o quê? Orar. Eles começam a profetizar curas. E começou a acontecer milagres nesse lugar. Só que, enquanto acontecia isso, o dia foi acabando. O texto diz que foi declinando, começou a escurecer. E os discípulos aqui então, eles chegam a Jesus e dizem: despede a multidão, para que indo às aldeias e campos circunvizinhos se hospedem e achem alimento, pois estamos aqui em um lugar deserto. A primeira ação dos discípulos é: nós não temos como socorrer essa multidão. O texto vai dizer lá à frente que tinha 5.000 homens. Não fala se tinha mulher, crianças, eu acredito que tinha. Mas o texto fala que tinha 5.000 pessoas. Se você, com mais 11 e mais Cristo, estivesse no lugar com 5.000 pessoas e o dia fosse findando, o que você faria? Eu estava lendo esse texto à tarde, eu pensei a mesma coisa que os discípulos pensaram. O que é mais fácil fazer, Ricardo? Manda embora. Não tem como a gente alimentar tudo isso. Humanamente falando, nós não estamos falando de uma congregação que tem 40, 50, 60 pessoas. Nós estamos falando de 5.000 homens. E gente, homem come, não come? Eu não sei se você tem homem lá em casa, mas homem come. Só você, Rô, que é bem-aventurado, que teve um harém na sua casa lá de meninas. Homem come. Né? Eu treino numa academia que a Thalita, que ela veio aqui no encontro de casais, ela tem um filho de 11 anos e diz que o menino acaba de comer e ela fala assim: mãe, e o que vem depois da comida? Você já comeu, filho? Homem come. E os discípulos então apavorados falam o que ao mestre? Senhor, despede. Cada um vai para aldeias, eles vão achar um lugar, porque onde a gente está tem mais um problema, é um deserto. Deserto, irmãos, nós não estamos acostumados, porque aqui no Brasil nós não temos muito. No máximo temos alguns lugares onde tem dunas, alguns lugares mais isolados, mas deserto é um lugar onde não tem água, onde não tem sombra, não tem repouso, não tem nada. E eles chegam então para Jesus e dão essa ideia: despede. No versículo 13, acompanhem comigo para que vocês possam entender a linha de raciocínio. Diz assim: ele, porém, lhes disse: dai-lhes vós mesmo de comer. Responderam eles: não temos mais que 5 pães e 2 peixes, salvo se nós mesmos formos comprar comida para todo este povo. Preste atenção, Jesus aqui, ele está testando, se é que eu posso usar essa palavra, ele está testando os seus discípulos. E eu queria que você trouxesse isso para a sua vida. Em alguns momentos, Jesus ele vai testar a minha fé e a sua fé. Em alguns momentos, ele vai colocar em jogo o que realmente eu penso e o que realmente eu creio, se de fato eu penso mesmo que Jesus é o Senhor da minha vida. E não são poucas as vezes que ele vai fazer isso. Jesus muitas vezes vai levar eu e você para lugares e ele vai testar o nível de crença que eu e você temos na presença dele ou na pessoa dele. O texto aqui, no nível que ele está levando os seus discípulos, é um nível muito avançado. Porque os discípulos informam ao mestre que eles têm o quê? 5 pães e 2 peixes. Na matemática humana, quantas pessoas dá para alimentar ou matar a fome? Com 5 pães e 2 peixes. Se for uma pessoa, um homem que come bem, talvez só vai alimentar um homem. No máximo 2 homens. E Jesus fala: vocês vão dar de comer a este povo. Muitas vezes, irmãos, Jesus ele nos testa,
não só na nossa própria vida, mas também na relação que nós temos com o nosso próximo. Muitas vezes Ele coloca eu e você diante de algumas situações para ver como que a gente vai reagir diante da dor do outro, diante da necessidade do outro, diante dos problemas que o outro está enfrentando e não um problema que muitas vezes eu estou enfrentando. Percebe que os discípulos, eles tinham talvez para suprir a necessidade deles. E Jesus fala, eu quero levar vocês a um nível de relacionamento comigo, que não é pensar somente em você, é pensar no outro. E aqui que está o cerne da mensagem. Cristianismo verdadeiro é você pensar não somente em você, é você pensar no outro. Abram comigo rapidamente em Atos, capítulo de número 2. Um pouquinho para frente aí, Atos, capítulo de número 2. Quando Jesus cria, ou quando Ele estabelece a igreja sobre a terra, depois da descida do Espírito Santo em Pentecostes, a palavra de Deus nos informa de como viviam as pessoas que tiveram acesso ao Evangelho, ao poder do Espírito Santo na vida delas. E talvez, irmãos, esse é o melhor modelo que nós temos de uma pessoa que é verdadeira cristã ou não. Hoje nós temos muitas igrejas, né, que pregam o Evangelho, não esse evangelho de repartir, o evangelho que você tem que somente dá tudo que você tem, né? E faz um monte de coisa, faz um monte de apelo. E Jesus, Ele quer nos ensinar que eu tenho que me preocupar com o próximo. Eu tenho que repartir aquilo que Ele tem dado a mim. E o texto diz no capítulo 2, versículo 42 em diante de Atos, que a igreja primitiva perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Essas pessoas tinham temor, sinais e prodígios eram feitos por intermédio dos apóstolos. No versículo 45, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Essa igreja chegou num nível de relacionamento com Deus tão elevado, que eles não tinham apego mais nenhum pelas coisas materiais. Algumas pessoas com condições melhores, eles vendiam as suas casas e propriedades, não somente para ficar fazendo graça na igreja, mas para ajudar as pessoas que tinham necessidade. Você sabia, eu peguei uma informação, que no Brasil, 49,6% da nossa riqueza, então vamos pensar, o Brasil tem 49,6% de riqueza, e essa riqueza do Brasil está distribuída em 1% da população. Eu vou repetir para você entender melhor. 99% das pessoas no Brasil não tem a riqueza de que 1% da população tem em todo o território brasileiro. O que isso indica? Se o Brasil, pensa comigo, irmãos, não fica viajando em outras coisas agora, presta atenção na minha mensagem aqui. Se no Brasil nós temos mais de 25 a 30% de evangélicos, esse número não tinha que ser um pouquinho diferente? Pensando que dentro do meio evangélico existe muitas pessoas que têm condições boas. Aí você deve estar pensando, pastor, mas é justo eu pegar todo o meu trabalho e distribuir às pessoas? É justo. É justo eu trabalhar de sol a sol e pegar meu dinheirinho e dar para os outros assim de graça? O que a Bíblia está ensinando, irmãos, é atender a necessidade do próximo. Não está falando de dinheiro, está falando de atender necessidade.
Está falando de atender as pessoas que precisam e necessitam de socorro. Por que nós temos desigualdade social na nossa sociedade? Ou na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país? Por que nós temos? Porque a boa ou a grande parte da população tem o pensamento que eu e a minha casa e minha família. O outro não importa. Irmãos, é vergonhoso a gente ter uma cidade de 700 mil, mais de 700 mil habitantes, e uma região metropolitana de 1,5 milhão de pessoas, e faltar sangue no estoque dos hemocentros aqui da cidade. É vergonhoso. Quando a gente fala de repartir, eu falo de doar sangue. Eu falo de visitar às vezes alguém que está enfermo. Quando eu falo de repartir, literalmente, às vezes pegar um pedaço de pão, cortar na metade e dar para uma pessoa. Esses dias eu fui almoçar na Ana, numa padaria aqui em Ribeirão, e tinha esses rapazes que vendem bala, né? No meio desses caras tem ladrões que roubam, enfim, não quero resolver esse problema. E ele falou assim, nossa, estou com uma fome. Eu falei, cara, não tem dinheiro para te pagar uma marmita. Não tinha mesmo, gente. Ele falou assim, você pode me pagar um Guaraná? Eu falei, um Guaranazinho, né? R$3, R$4 eu posso. Fui lá, dei uma latinha de Guaraná, o rapaz abriu um sorriso para mim. E eu falei, o que eu podia dar era um Guaraná naquele dia. E eu não estou falando por mérito meu, eu estou falando que é atender e repartir talvez aquilo que você tem. Paulo um dia disse, você pode dar aos pobres tudo que você tem, mas também se não for movido por amor, nada tem valor. O texto continua dizendo, em Atos aqui dos Apóstolos, que essas pessoas perseveravam no templo, partindo pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. E o que acontecia com esse movimento? Deus ia trazendo mais e mais pessoas. Se tem uma coisa que eu e você precisamos começar a aprender é isso, é repartir. O que o Rafão fez aqui com a equipe dele foi repartir. Eles saíram das suas igrejas e vieram aqui repartir um dom que Deus concedeu a eles. O que eu faço, Ricardo, outros irmãos que servem aqui? Reparte aquilo que Deus tem dado a nós. E a gente às vezes só fica condicionado na questão do dinheiro, de valor. Irmãos, Deus não está preocupado com isso. O grande problema é em que lugar o dinheiro ou o amor ao dinheiro está dentro do nosso coração. Se você não tiver o amor ao ponto de dividir aquilo que Deus tem te dado, por que você quer riqueza então? Uma boa parte da população brasileira sonha em ganhar na loteria, né? Na Mega Sena da virada, Mega Sena do sei quê. E aí você fala assim, não, se eu ganhar, eu vou ajudar todo mundo. Vai nada. Você não, tem um meme, né? Vai nada. Não vai. Não vai. Você não vai ajudar. Porque às vezes você não é capaz de compartilhar nenhum lanche, nem algo que Deus tem dado a você. Você não vai repartir. Uma vez eu estava vendo um podcast, não lembro o nome da pessoa que estava ali questionando, olha para você ver o nível que o brasileiro chega, questionando por que o Elon Musk não termina com a fome na África. E o Carioca que estava fazendo, não sei quem viu esse vídeo, o Carioca, que é um humorista, ele estava fazendo um podcast, ele virou para ela e falou assim, e você? O que você faz às pessoas que têm necessidade à sua volta? Ela falou assim, mas eu não tenho a riqueza do Elon Musk. Ele falou assim, não tem a ver com riqueza. Tem a ver com aquilo que você tem, se você reparte ou não. Olha para você ver ao nível que as pessoas chegam. O que Jesus está tentando ensinar, volta a falar, não é sobre o montante de valor. Jesus nunca se preocupou com dinheiro, irmãos. Nunca. Aliás, eu creio que Jesus não tinha nem salário. E como que ele viveu 33 anos aqui na terra? E quando ele foi soltar os seus discípulos, ele falou, vocês não vão levar nada. Vocês vão entrar na cidade, vocês vão pregar, levar a palavra. Eu fico pensando como esses homens comiam, como que eles sobreviviam naquela época.
Como? A gente às vezes fica olhando, né, para a situação financeira que está à nossa volta e a gente fica apavorado. Como que Jesus vai soltar 12 homens sem um plano de saúde, um plano odontológico, sem uma assistência funeral? Nada. Saem, preguem. Vamos voltar lá no texto de Lucas. Jesus então chega e, testando esses homens, ele fala: vocês vão alimentar, vocês vão dar o que comer a essas pessoas que estão aqui. O dia já está acabando, nós estamos no deserto, e vocês são responsáveis de alimentar esse povo. Coloque isso na sua vida, irmão, essa noite. Se nós, igreja de Cristo, um povo que a gente fala, povo de propriedade exclusiva do Senhor, oh glória, se nós não fizermos isso, quem irá fazer? Eu posso dizer aqui, tem outras pessoas que fazem. Tem outras pessoas que fazem. Mas Cristo quer fazer através de mim, Ele quer fazer através de você. Versículo 14. Porque estavam ali cerca de 5.000 homens. Então disse aos seus discípulos: fazei-os sentar em grupos de 50. Eles atenderam, acomodando a todos. Jesus, ele dá uma ordem. Jesus, ele fala: vocês vão alimentar. E agora vocês vão fazer uma outra coisa. Vocês vão organizar. Coloque as pessoas em grupos de 50, são 5.000 homens. Então você vai colocar 50 em cada parte ali do deserto. E diz a palavra do Senhor que eles obedeceram ao comando de Cristo. Eles atenderam a ordem de Cristo. Faço uma pergunta a você. Você tem atendido a ordem de Cristo na sua vida? Quando Ele tem falado ao seu coração? Você tem obedecido aquilo que o Senhor tem muitas vezes colocado na sua vida? Você tem estado atento à voz do Senhor quanto ao que você deve fazer com as pessoas à sua volta? O grande mal do nosso século, irmãos, e isso nós temos influência de todos os lados da nossa sociedade, é que hoje a sociedade ensina isso: você tem que suprir a sua necessidade. Se preocupe com você. Faça por você. Hoje um jovem vai em um vestibular. O que tem dentro de um vestibular? Concorrência. Aí você fala: nossa, agora passei, vou para a faculdade, agora vou ficar de boa. Vai nada. Vai ter um monte de concorrente lá do seu lado. Pessoas que vão fazer de tudo às vezes para atrapalhar você. Esse é um mundo competitivo. O mundo que um engole o outro, um mata o outro para ter a posição de: não, eu vou suprir a minha, né? Já ouviu aquele ditado? É melhor o choro do filho dele do que o choro do meu filho. Então eu vou fazer aquilo que é possível e impossível. Só que Jesus não atende isso. Jesus não ouve esse tipo de oração. Jesus, ele ouve quando nós entendemos aquele versículo que diz que bem-aventurado é aquele que dá e não aquele que recebe. Porque o reino de Deus é oposto ao reino humano desse mundo. Na ótica divina, quem dá é muito mais abençoado que aquele que está recebendo. Por um motivo simples, vocês concordam comigo? Se eu estou dando algo para alguém, é sinal do quê? Que eu tenho para dar. E o outro que está recebendo provavelmente não tem o que eu estou dando para ele. E é essa visão que Jesus estava tentando passar para os seus discípulos. Eles obedecem à voz, e Jesus então diz que ele tomou 5 pães, os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, abençoou, partiu e deu aos seus discípulos, para que distribuíssem entre o povo. Aqui é interessante porque Jesus, ele que faz o milagre, não são os discípulos. Qual que é a nossa função?
Tem muita gente que quer fazer o milagre. Não é sua função fazer o milagre. Isso é função dele. Eu sou somente o quê? Um canal. Eu sou somente uma ferramenta, um instrumento que Deus usa para que a outra pessoa seja abençoada através da minha ação. Mas quem faz o milagre não sou eu, não é você. Eu fico imaginando, eu já preguei várias vezes esse texto aqui, mas eu não consigo, irmãos, na minha mente não fecha a conta. Como que, não é, Mateus? Como que de 5 pães ele consegue distribuir para 5.000 pessoas, gente? Pega lá o seu pãozinho, você corta no meio, no máximo você dá para sua mulher e vamos embora. Como que de 5 ele alimenta 5.000? É muito, assim, não é humano a gente entender isso, não é uma lógica entender isso. Na multiplicação, ainda sobra 12 cestos, aí você fica mais sem entender. Porque se alimenta assim, que sobra mais 12 cestos, o que aconteceu naquele dia, naquele final de dia? Uma coisa que chamou a atenção de todos. E na medida em que estava repartindo, foi multiplicando. E é isso exatamente o que Deus colocou no meu coração à tarde. Quanto mais, presta atenção aqui em mim, gente, quanto mais mesquinho eu for, menos eu vou ser abençoado por Deus. Sabe o que é o mesquinho? É aquele que, não, eu preciso, tem que ser só para, irmãos, não tem que ser só para nós. A bênção que Deus quer nos dar é para nós repartirmos com as pessoas que vivem à nossa volta. Eu quero morar numa casa melhor, para satisfazer quem? Você e o seu ego, ou para abençoar pessoas que vivem à sua volta? Eu quero ter um carro mais espaçoso, para você satisfazer o seu ego e ostentar porque você tem um carro melhor, ou para que você possa socorrer alguém no momento de necessidade? Eu sonho em ser um homem, uma mulher próspera, eu sonho em ter um salário bom, eu quero me dedicar aos meus estudos para que eu possa alcançar um lugar de destaque na sociedade. Para quê? Para você ter o seu nome reconhecido, ou para você ser alguém que compartilha das bênçãos que Deus tem dado a você? Para quê? Uma vez Jesus falou que muitas orações não são respondidas porque nós pedimos, quem lembra? Mal. Aí você fala, nossa, mas como que alguém pede uma coisa má? Vai parecer, não, eu quero que aquele casal separa, quero que aquela mulher morra. Não é essa oração que Jesus está falando. Sabe qual que é a oração que Jesus está falando? Aquela oração que vai satisfazer somente as minhas vontades, e eu vou além, os meus luxos. Eu quero um carro melhor para falar, tá vendo? Todo mundo falou que eu não ia ser nada, aqui, quero esfregar na cara dos meus parentes, familiares, irmãos. Será que é isso que Cristo quer? E a gente vê na vida que as pessoas que, não é uma regra, tá? Mas quem serve a Deus de fato e prospera muito, às vezes é porque entendeu o que Deus está falando. Essa questão do repartir. Fala, não, hoje eu quero abençoar a sua vida, hoje eu quero poder fazer isso por você. Hoje eu quero poder te ajudar numa conta, eu quero poder pagar um almoço para você, eu quero, sei lá, dar um presente bacana para você, porque Deus tem me abençoado tanto. Irmãos, tem gente que é muito rica em dinheiro, e tem assim para comprar roupa, sapatos, tênis, e se ele der para alguém não vai fazer falta nenhuma. E tem muitos desses que vendem em brechós ricos, vendem para que seja revendido. Eu fico, meu Deus, para que isso? Se doar é muito melhor. Nós temos uma regra, eu e a Ana em casa, que todas as vezes que a gente ganha um presente, a gente tem que dar alguma coisa. Eu ganhei um sapato, então eu tenho que doar um sapato, porque eu só tenho 2 pés, viu, mulheres? Você ganha um sapato, doa o outro.
Vai fazer isso? Não, vou fazer um closet para ter 200 sapatos. Para quê? Você só tem 2 pezinhos, irmã. 2 pezinhos para usar semana inteira. Pode ter 7 pares, viu, Mar? 1 por dia. Isso aí, bênção. Mas não é a gente. Você sabe, não tenho nenhum perfume hoje gostoso para passar. Tem 10 na prateleira. Calma, vai bater na filha. Eu tenho tem 10 calças. Nossa, mas não, essa não está. Essa foi domingo passado. Eu estou pouco me importando se eu vim domingo passado com essa. Nem eu lembro. Se você lembrar, glória a Deus pela sua memória. Que falta, que diferença que vai fazer? Uma camiseta, uma camisa, não usa, gente. Uma vez eu vi um estudo de uma pessoa que trabalha com isso, de organizar ambientes e armários, né? Guarda-roupas femininos e masculinos. Acho que tem até um programa dela em rede fechada, em TV fechada. E ela faz um limpa no armário da pessoa, no guarda-roupa. E ela fala que se você não usa uma roupa há mais de 3 meses, provavelmente você não vai usar essa roupa no restante da sua vida. Aí aqui fica um recado para as irmãs, né? E para os irmãos também. Às vezes você tem aquela calça, né, que você era um pouquinho mais magra, e você fala, não, eu vou guardar ela porque um dia eu vou usar. De 2 uma, ou você faz uma atividade física e alimenta melhor para usar, ou você faz o quê? Doa, passa para frente. Sabe por quê, irmãos? Jesus disse que se a gente começar a juntar essas coisas, olha lá, vou dar outro recado para você de Jesus. A traça faz o quê, Ricardo? Ela come o tecido. A ferrugem destrói. Se escapar dos 2, tem um terceiro. O ladrão vai roubar. Aí você fala, nossa, que mensagem, né? Esquisita. O que Jesus está tentando dizer é para que nós não sejamos apegados nessas coisas da terra. Não precisa ter apego, irmão, irmã. Distribui, dá. Chega na sua casa hoje, estou falando sério, tá, gente? E pensa, começa a olhar para as coisas que você tem e fala, será que isso é necessário para mim? Porque senão você vai ficar vivendo nessa roda do capitalismo e contraindo ansiedade, depressão, síndromes, e nunca vai fechar a conta. Desacelera um pouco. Esses dias eu saí de casa, tinha um perfume lá que eu não usava, fui ver o perfume, estava vencido. Eu falei, vou doar isso aí, não sei se está bom ou não, vou doar. Aí saí, falei, vou pegar um legume lá perto da minha casa. Aí estava lá com meu vidrinho de perfume, Mateus, estou lá passando, de repente achei um rapazinho que vinha de bala, e era um rapaz que jogava bola com a gente. Eu falei, rapaz, vem aqui. Acho que era para dar para você, está aqui um perfume, cheinho. Eu não estava usando, estava estragando na minha pia. E às vezes a gente tem tantas coisas. Aí você fala, não, mas Jesus está falando de pão e peixe, porque era a necessidade daquela época. Desfaz, tira esse apego às coisas materiais. Irmãos, Deus não ama cadeira, ar-condicionado, Deus ama gente. Deus ama pessoas. Deus não se preocupa com status, Ele não está preocupado com isso. Ele está vendo dentro de você se você tem compartilhado aquilo que Ele tem colocado nas suas mãos. Ele tem muitas vezes abençoado pessoas no nosso meio, não para que ostente, mas para que você ajude, abençoe pessoas à sua volta. Às vezes a gente tem uma luta, irmãos, para arrecadar um pouquinho de alimento para ajudar algumas famílias que às vezes passam fome. Semana passada eu fui pegar para a família de uma mulher que tem 5, 6 filhos, não tinha 2 pacotes de macarrão com molho, para uma mulher que tem 5, 6 filhos, em Ribeirão Preto. A gente às vezes fala, não, traga, irmão, sua oferta de primícias. E o povo parece que está assim, aonde que eu levo?
Não tem nenhuma cestinha para o pastor pôr, para eu lembrar? Não. Você tem que lembrar. Eu preciso fazer alguma coisa pelo meu próximo. Se todos nós dermos um pouquinho, eu vou hoje pegar um macarrão, uma lata de sardinha, eu vou pegar um meio quilo de café, se atende um outro. Esse mês eu vou dar o meu dízimo. Outra coisa que a gente às vezes fica tão preso, irmãos, em dízimo. Sai dessa bolha do dízimo. Você fala, nossa, o pastor acho que não tomou muito café hoje, né? Sabe por que eu estou falando da bolha do dízimo? Por causa da obrigação. Religiosidade. Deus não está se importando com isso. Não, mas o meu dízimo está em dia, pastor. Glória a Deus por isso. Como dizia minha mãe e meu pai, não faz mais o que você pensou aí. Aí você pega um texto desse e fala, os caras vendiam propriedade. Mas era dízimo? Irmão, lógico que não era. Você acha que é dízimo a propriedade? Era o coração, tem necessidade. Nós vamos atender a necessidade dessa pessoa. É um sangue, então vamos ver. Acho que a Igreja Vida estava fazendo esses dias, né? O pastor Pedro Leone fez lá. Fez uma chamada. Estoque baixo, gente. A gente está debaixo de uma epidemia de dengue. E o que estava mais aqui? Que estava faltando o sangue? Por causa do frio, o estoque também baixa. E um monte de gente saudável andando para cima e para baixo. Faz alguma coisa. A partir do momento que você tirar os olhos do seu umbigo e começar a atender as necessidades à sua volta, você vai ver quantas coisas Deus vai fazer na sua vida. E tira esse negócio, se eu der para o outro vai faltar. Não vai faltar. Não vai faltar. Quando? Já vou encerrar a mensagem aqui. Quando não vai faltar? Quando você administrar bem os seus recursos. Porque tem muita gente que gasta mal e depois fala, mas eu sou dizimista, por que Deus não está fazendo? Porque você administrou mal. O problema não está em Deus, o problema está em você. Gasta que nem um louco o cartão de crédito, a fatura chega. E hoje vem rapidinho. Nem pelo correio vem mais. Você está aqui no culto, está chegando lá, sua fatura vence amanhã. Aí você pega, né? Fala, mas eu gastei isso? Sim, você que gastou. Aliás, tem um ditado que diz que o cartão de crédito você gasta um dinheiro que você não tem para provavelmente comprar uma coisa que você não precisava. Você não tem aquele dinheiro. Aquilo lá eu aprendi com a Ana e com outros especialistas, que aquilo lá é um crédito rotativo. O banco está fazendo o que com você? Ele gosta de fazer isso, tá? Ele está falando assim, olha, eu vou te dar um limite de 5 mil reais. Você fala, nossa, então tá, eu ganho 3 mais 5, 8 mil. Eu falo, nossa, estou feito. Só que ele está te emprestando esse dinheiro. E se você não pagar, ele vai fazer o quê? Te cobrar juros. E os juros é alto. É isso que te digo. Ele te empresta, é um crédito rotativo. Você tem 40 dias para me pagar. Se você não me pagar, o mês que vem eu te pego. Aí você não paga o mês que vem. Ele fala, no próximo vai ser pior. E provavelmente você está comprando coisas que você não precisa, com dinheiro que não é seu. A Ana é melhor do que eu nisso. Já apanhei muito para entender essa verdade. Tem coisas minha e dela que já tem 15, 14, 17 anos. Nós casamos em 2007 e a nossa geladeira está lá, firme e forte, e nunca quebrou. E não vai quebrar. Vai para frente. Pastor, você vai ficar com ela pro resto da vida? Pode ser que sim. Não estou preocupado. Aqui eu tenho que estar gelando. Não, mas tem que ter aquela de 2 portas, que sai gelo. Se Deus me der condição, glória a Deus, mas eu não vou me endividar para mostrar que eu tenho uma geladeira. E se você tiver também, irmãos, seja feliz, glória a Deus, não é isso. Então, o que eu queria falar hoje e chamar a sua atenção, para que você
Não fique fechado no seu mundinho. Olha a sua volta. Às vezes é um colega seu de trabalho que está precisando. Eu estou vendo que o meu colega de trabalho não está legal, está passando por um momento difícil na vida dele, no casamento dele, está passando por um momento difícil com os filhos. Às vezes está com um filho envolvido com drogas. Gaste um tempinho ali, reparta daquilo que Deus tem dado a você. E quando há um partilhar ou um compartilhar, os milagres vão acontecer também. O problema é que a gente tem uma péssima mania, né? A gente fala, parece que quanto mais firme, mais luta eu tenho. Não é isso, irmãos. As lutas, elas vão fazer parte do nosso cotidiano, elas não vão acabar. Não vão acabar. Então faça, reparta. Eu posso fazer, então eu vou fazer. A Bíblia fala que aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, nisso está pecando, está errando. Eu posso fazer. E Davi dá uma lição extraordinária, né? Ele fala uma coisa, nesse paralelo da mensagem que eu estou dando, ele fala assim, eu não vou dar nada a Deus que não me custe alguma coisa. Às vezes tem que custar alguma coisa. Custar. Custa. Eu que vou ter que pôr gasolina, eu que vou ter que fazer isso, sou eu, é da minha parte. E quem foi Davi, né, gente? Davi alcançou também lugares altos na questão de fama, poder, mas o coração dele não estava nisso. Tanto é que ele entrou dançando com a Arca da Aliança na cidade dele, com uma roupa normal. Ele não estava vestido de rei. Tanto é que a esposa dele falou assim, você parecia desculpa a expressão, um vadio, dançando que nem um louco na frente das mulheres ali, das suas servas. Davi queria dar sempre a Deus e as pessoas à sua volta o melhor. Então reparta, compartilhe daquilo que Deus tem dado a você. Não tenho muito, não se preocupe com isso. Compartilhe aquilo que Deus tem dado. Se é pouco, é muito, Ele não está preocupado com isso. Senão naquele dia em que aquela viúva pobre foi dar as suas ofertas ali, que eram migalhas, perto das quantias que os outros estavam dando. Jesus falou, essa mulher deu a maior oferta da noite. E os discípulos pensaram, não foi ela, mestre. E ele falou, foi sim. Porque os outros deram daquilo que lhes sobravam. Ela não. Ela deu tudo o que ela tinha. Uma outra mulher que derramou perfume, um nardo puro aos pés de Cristo. O que Judas falou? Que desperdício. Podia pegar esse dinheiro que ela gastou esse perfume e dar para os pobres. Ela queria dar o melhor para o Mestre, para Jesus. Que o nosso coração, irmãos, possa estar aberto para sermos usados da maneira que Ele quer e fazer aquilo que Ele deseja através de mim e através de você. Faça. Lança o teu pão sobre as águas hoje, Eclesiastes 11. Porque depois de muitos dias você pode encontrar Ele. Faça. Abençoe. Dê aquilo que você pode dar às pessoas à sua volta. E o Senhor há de suprir todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Se coloque de pé, por favor. Eu quero orar por você. Que entre nós, pelo menos entre nós, irmãos, mais uma vez eu vou falar, que pelo menos entre nós, a gente possa criar um relacionamento onde a gente possa suprir as necessidades que as pessoas têm. Entre nós. Eu vi que aquele irmão carece disso. Entre nós. Eu vi que aquela pessoa carece daquilo. Entre nós. Se você pode, faz. Pastor, eu senti de dar uma cesta básica. Eu posso dar? Pode. Pastor, eu senti de visitar aquele irmão. Vá. Pastor, eu senti de orar. Ore. Eu senti esse mês de fazer tal coisa aqui para aquele jovem, para aquele adolescente. Faça. Lança. Deposite. Coloque.
Faça enquanto você pode fazer. E não se preocupe, né, que o mesmo Deus que aqui multiplicou pães e peixes, é o mesmo Deus que vai fazer multiplicar também na minha vida e na sua. Às vezes eu fico pensando, né, com 45 anos, alguns irmãos também com a minha idade, um pouquinho mais velho, e a gente pensa, vendo pela situação do Brasil, e a aposentadoria, como que vai ser? E a gente começa a ficar com umas neuras. Calma, nós temos um Deus que cuida de nós. Nós temos um Deus que supre as nossas necessidades. Hoje eu tenho, eu vou fazer. Amanhã Deus vai levantar pessoas para fazer por mim, para fazer por você. Deus levanta, irmãos. Não sei como, mas Ele levanta. Quantos homens e mulheres que estavam às vezes com a vida tranquila e Deus falou, abre tal trabalho. Pastor Ricardo Minelli pegou o antigo Fone Vida e fez um lugar para os idosos ficarem ali durante o dia. Uma vez a doutora Cássia falou assim, fica tranquilo, que Deus vai cuidar de você, nem que Ele use ímpios, mas Ele vai cuidar de você. E é isso que Ele faz. Às vezes Deus usa a pessoa que Ele quer para abençoar os filhos dele aqui na terra. Feche os seus olhos um pouco. Queria que você pensasse naquilo que eu falei e que você fizesse um compromisso com Deus. Se abrir o seu armário, tem muita coisa lá que pode ser doada, doe. Seu salário tem suprido as suas necessidades e tem sobrado um pouco para ajudar o outro, ajude, irmão, irmã, não deixa de ajudar, não deixa de fazer. Não deixa de socorrer as pessoas que Deus muitas vezes tem colocado no seu coração. Que todo apego material, que todo espírito de mesquinharia, de não é só para mim, que saia de cada um de nós em nome de Jesus. Deus quer fazer transbordar as bênçãos dele. Deus quer fazer prosperar a sua vida financeira, material, espiritual. Mas você precisa doar. Você precisa se colocar nas mãos dele e falar, Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida do jeito que o Senhor quer usar. Pastor, não tenho muito, então ore, abençoe pessoas através da sua vida, e Deus vai cumprir a vontade dele em cada um de nós. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, obrigado porque o Senhor nos ensina, ou nos ensinou essa noite, a repartirmos, a doarmos, a fazermos aquilo que muitas vezes vai contra os ensinamentos da nossa sociedade, mas vai a favor daquilo que o Senhor pensa, que mais bem-aventurado nós somos quando nós damos algo, do que quando nós recebemos algo. Que a tua igreja esteja disposta a isso, Senhor, que o teu povo esteja aberto para ser bons doadores, Pai, que sejamos bons dispenseiros, que sejamos bons mordomos, porque não é nosso, nada do que temos é nosso, nada, nem a roupa, nem o carro, a casa, nada, Senhor, tudo é dádiva, é bondade, é graça, é favor de Deus para com as nossas vidas. Se hoje eu estou aqui ministrando, não é por mim, é pelo Senhor. Se temos hoje uma roupa para vestir, saúde, é o Senhor quem faz tudo isso. Tira de nós, Pai, todo sentimento de apego material aos bens que nós possuímos aqui na terra, e que sejamos dispostos a dar e abençoar a quem está à nossa volta, Pai. Abençoa o teu povo, a tua igreja, abençoa os que estão em casa, os que estão aqui hoje participando desse culto, Pai, e que cada um de nós estejamos sensíveis à voz do teu Espírito Santo. Seja conosco, ó Deus, abençoa o teu povo, a tua igreja essa noite, em nome de Jesus, amém. Tem uma canção, vamos cantar uma canção e depois nós estaremos encerrando o culto. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua
age só a ti. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me, do início vamos. Soma-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo e como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me, levante sua mão e diga: usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, sonda-me, quebranta-me, Transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me. glória a Deus. Senhor, usa cada um de nós conforme a tua vontade, o teu querer, e que a nossa igreja, Pai, ou cada um de nós que somos cristãos, que possamos estar sensíveis à voz do teu Espírito Santo, e quando o Senhor nos tocar, quando o Senhor nos mover para fazer algo, que possamos fazer segundo a tua vontade, que possamos atender a tua voz e obedecer aquilo que o Senhor tem mandado a cada um de nós. Obrigado a Deus pela vida do Rafa, de cada músico que esteve aqui conosco também ministrando, aos irmãos que estão aqui nesse culto, que trabalharam, que ministraram, que o Senhor possa abençoar cada um de nós, e que a nossa semana seja uma semana de vitória na tua presença, que o amor do Pai, a graça redentora do Filho e que as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre nós hoje, para todos sempre. Amém. Deus abençoe sua vida. Não esqueça de procurar o Mateus e a Amanda para fazer a sua inscrição em nome de Jesus.